A gente vai falar muito de comunicação pedagógica. Papel da escola. Papel da escola. Mas o papel da escola mudou. Eu participo de muitos congressos e eu tenho escutado, o papel da escola mudou. O papel da escola não mudou. O papel da escola sempre foi o mesmo. É que a gente esqueceu ao longo do tempo de determinadas coisas. A escola tem que, se ela nasceu com o objetivo de ser o centro educacional da sua região, o foco da educação dentro da sua região, quem tem que ser a escola. Como foco religioso é a igreja, não é isso? Da sua paróquia. E a escola perdeu isso de um tempo para cá. Ela nasceu no Brasil com esse objetivo, maior do que sala de aula. É que está tão difícil coordenar e conseguir gerir os próprios professores de sala de aula que a gente acabou esquecendo do entorno. Não dá tempo e a gente não consegue. Está tão difícil contratação, não está difícil? O professor não é um ser em extinção. O professor de história é um ser em extinção, sabia disso? Está difícil. Geografia, matemática, física, portuguesa também tem mais. Não é? O governo está contratando muita gente. Então eu sei que não está fácil. Nós temos um problema de gestão crônica, então todo mundo faz tudo, aquilo que a gente vem falando, e aí trabalha demais, não sobra tempo. Mas Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, quando vieram para o Brasil, fizeram um trabalho, começaram o quê? Educando crianças e adultos. Dá para fazer um bom trabalho? Dá para educar o aluno sem participação da família? Sim ou não? Dá. Vocês fazem isso? Só que gera sequelas. Gera probleminhas e traumas, não é? Mas que dá, tá indo. Só que vocês estão vendo o quê? Contraindicações por aí, não é? Criança aprende uma coisa na escola, um comportamento, uma forma, principalmente nas primeiras infâncias. Gera um comportamento na primeira, aprende atitudes, cria um processo comportamental. Na escola, chega em casa, aprende outro. E aí, qual que ele usa? Aí a mãe chega e fala: meu filho na minha escola, na minha casa é totalmente diferente, não é isso? E é mesmo. Tem um estudo novo chamado Amarras Visuais. Depois jogarem na internet, é um negócio legal. Amarras Visuais. Sempre a gente achou que o comportamento, a formação do processo comportamental da criança era muito mais vinculado ao processo social do que ao meio físico. E tem um estudo que diz que o meio físico é tão importante quanto o meio social. É engraçado. Amarras visuais. A gente forma atitudes, processo comportamental, lógico, a influência maior é social. Mas atitudes dentro do processo comportamental, dentro de determinados espaços. Então, eu entro na escola, eu crio atitudes, eu consolido as atitudes dentro da escola. Eu vou para casa, eu vejo que existe outro meio, eu crio outras atitudes. Tudo bem, quando eu cresço, e aí? Estou de um jeito num lugar, crio dentro desse espaço físico. Eu tenho um processo, atitudes, gero atitudes de uma forma e em casa em outra. Tudo bem, aí quando eu cresço, qual que está certo? Faz uma mescla, um neutraliza o outro, gera confusão. Então existe a participação da família tem que ser efetiva. A gente não supre a família, por mais que tente, a gente não consegue suprir a família. Mas a família não quer isso, quer, sim ou não? Todas as mães odeiam os queridos filhos, é isso? Vocês são mães? Vocês odeiam os filhos? Sim ou não? Mãe não, certeza que não. Então por que não? Por que delegou? Então por que a mãe delegou se ela não odeia os filhos? Porque ela tem que sobreviver, gente. É uma questão de sobrevivência, tem que pagar contas. Se a gente não pagar, não é isso? A grande maioria das mães tem a maternidade. A grande maioria, existem exceções. Mas é um processo que não tem exceções, mas são exceções. Só que tem um processo de sobrevivência. Quem cuidava do processo formativo algumas décadas atrás, quem era? Eram os nossos avós. O avô está no mercado de trabalho hoje com 60 anos. As pessoas estão ótimas. Vocês viram na rua? Assiste a Fina Estampa. Estão assistindo a Fina Estampa? Estão ou não? Não, eu não assisto porque não. Legal, né? Não assisto, também não. O que eu estava falando? Eu lembrei do Crow porque 60 anos já estão tudo ainda no mercado de trabalho, estão ótimas pessoas. Não é? Às vezes é arrimo de família.
Então, é uma questão de sobrevivência. E houve um distanciamento, sim. Ficou combinado que vocês têm que fazer todo o processo formativo e tudo bem, houve a delegação. Tem que trazer de volta a participação da família. Por isso que tem escola que produz muito, trabalha muito e perde o aluno, porque a escola é tudo igual. Por que a escola perde a educação infantil ainda? Educação infantil, aí não serve para nada mesmo, porque a criança vai na escola só para brincar, não é isso? E aí quando ele crescer, eu boto numa escola de verdade, não é? Não é isso? Mas alguém explicou para esse pai que a educação infantil é 1000 vezes mais importante que a faculdade? 1 milhão de vezes mais importante que a faculdade? 1 bilhão. Ah, não, eu quero que entre na GV, na USP, tem que entrar na universidade. E na educação infantil, vai lá para brincar. Não é? Qualquer escola serve. Isso é um trabalho que isso é uma cultura que foi gerada. E quem gera cultura? É a mídia. Não, deveria ser a escola. Então a gente está com o papel errado. Nós estamos com o papel errado. O formador tem que ser a escola. A gente tem que educar o pai para ele perceber que, por exemplo, a educação infantil fundamental 1 é muito mais importante que qualquer outro segmento. Não desmerecendo os outros. E como a gente vai fazer isso? Através da comunicação, trabalho de andragogia. Então o papel da escola não é só pedagogia, é andragogia. Você não está falando muito isso? O papel da escola é a andragogia, a educação de pais. Não estou falando se isso é justo ou não. Estou falando que tem que ser feito. A gente tem que educar sim as famílias, os alunos, premissa básica, mas tem que educar os pais. O pai tem que entender e valorizar o processo de ensino-aprendizagem. Porque senão, aí ele só vai... qual é o critério que ele vai usar? Enem e melhor universidade. Ele vai fazer uma avaliação do colegial, só do ensino médio. Ele vai fazer a avaliação do restante. Porque são os únicos parâmetros que ele tem, não é? Ele não entende, principalmente educação infantil, que o brincar é brincar. Brincar não é aprender, não é ensinar. Não tem que ditado, não tem que corrigir, não tem que... ditado, né? Não tem ditado, não tem que... A gente aprendeu de uma forma cartilhada. Esse é o grande desafio que a gente vai tratar ao longo um dos aspectos que a gente vai tratar ao longo desse ano. Eu diria que assim, a escola, o nome é feio, mas assim, a escola-centrismo, o centro da educação do seu bairro tem que ser a sua escola. A gente tem que se conscientizar com isso. Nós vamos ter que educar o pai, nós vamos ter que educar o mercado regional. Como que você educa o mercado regional? Faça com que ele compactue com o processo de ensino-aprendizagem. Você vai fazer um projeto, tem projetos maravilhosos. Pega um projeto legal e faça com que o bairro participe. Um projeto de sustentabilidade, ecológico, social, tudo bem? Mas façam com que eles participem. A gente ganha, porque valoriza o trabalho, e essa valorização real, verdadeira, ela só é feita a partir do momento que a gente entende. A partir do momento que o mercado regional, que a família entender, ele compra e ele fala bem. Aí gera boca a boca, a gente enche de aluno. Não é? Senão a gente fica à mercê da natureza. Aí entra uma outra escola com uma infraestrutura gigantesca, você perde um monte de aluno. Porque o pai não valoriza. O erro é nosso, não é do pai. Nós temos que reeducá-los porque nós negligenciamos o papel da escola escola cêntrica nos últimos 30, 40 anos, ou mais. Programa de coaching. Sempre eu começo nas minhas palestras com essa imagem mental do programa de coaching, crescimento sustentável. Cultura organizacional, aquela parte chata, organograma, isso que eles estão fazendo, não é? Organograma, horrível. Se eu estivesse numa reunião com engenheiros aqui, eles vão falar, nossa, sensacional. Não é a nossa praia, mas organização ajuda muito. Instrução, que isso a gente já está mais acostumado. Monitoramento. Não, adulto não evolui se não for monitorado. A gente já falou 500 vezes, a gente ainda que esquece. Monitoramento são reuniões de curta periodicidade. Se ele não for monitorado, ele fica inseguro com novidade. Se ele está inseguro com novidade, ele não aprende e não muda a atitude. Se não muda a atitude, não tem evolução, ponto. Não existe evolução de adulto sem monitoramento. Nós somos animais sociais e todo animal social precisa de um líder. Para sair da zona de conforto, entrar na zona de conflito e evoluir. E a conflito virar conforto e não voltar. Tudo bem? Então isso não existe. Análise de desempenho, que é, a gente não sabe... Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou caminhar. Então as coisas têm que ser claras no processo. Se eu não sei aonde eu tenho que chegar, eu não. Nós temos que ter objetivos concretos.
Temos que ter metas. Análise de desempenho. Será que eu estou indo bem? Não pode ser empírico. O empírico é injusto. Tudo bem? O empírico é julgamento. Eu entro na sala de aula e vou sentir o que está acontecendo. Eu escutei uma pérola esses dias e eu falei assim, numa palestra: vocês têm que assistir a aula, porque não dá para saber se o professor está indo bem ou não, concordam? Aí uma coordenadora falou: não, eu não preciso, eu ando pelos corredores e sinto. É a coordenadora Chico Xavier, conhece? Ela vai sentindo assim, eu pedi para ela ler minha mão. Tem alguém aqui sente também? Sente. Amanhã ela vai faltar. Sabe antes, né? Eu queria uma coordenadora dessa, já pensou? Já prevê. Amanhã, essa professora, já pega a professora nova que essa vai pedir demissão. Vou mandar o currículo dela. E nós vamos falar de comunicação pedagógica hoje, tudo bem? Comunicação que não é propaganda. Propaganda funciona para produto. Propaganda funciona para produto. Escola e hospital é gênero de primeira necessidade. Gênero de primeira necessidade funciona com indicação, boca a boca. A comunicação só faz com que aconteça o boca a boca. Tudo bem? Mas não é venda de impacto. Você não vai colocar a coisa mais importante do mundo, que é seu filho, em qualquer lugar que você receber um folheto, vai? Uma promoção? Agora está com mania, a escola é uma beleza, né? Está com mania do iPad. Vocês já viram algumas escolas lançando iPad? A educação, professor, não vale nada, é só faça a matrícula e ganhe um iPad, é isso? Não é isso? Todas as escolas são iguais? Sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos. Tem coisa que é muito igual e tem coisa que é muito diferente. O que é muito igual? Os problemas. Eu vejo muito parecido. Falta de gestão implica em organização. Isso é crônico. Isso é característica da formação dos líderes das escolas. Não tem uma formação administrativa. Aí o que acontece? Humanista demais. E a gente confunde humanismo com protecionismo. Não é? Ai, mas coitado daquela pessoa. Coitada, não tem que ter coitado adulto. Quem cuida muito do professor, descuida do aluno. A nossa preocupação principal, professor ou aluno? Professor é adulto, a maioria é adulto. Não é isso? Então não se preocupem tanto em a redoma, não tem que estar ao redor do professor. Igual. Então esses são os problemas que eu vejo: gestão e falta de comunicação. Faz muito e mostra pouco. Pior, quanto melhor a escola, menos faz. É estranho. Não se preocupa, não tem essa preocupação, porque acha que eu não vou fazer divulgação do meu trabalho, eu não preciso, é uma coisa meio suja, marketing, etc e tal. A palavra marketing que é feia, não é? Quando você lembra de marketing, você lembra do quê? Você lembra do céu? Você lembra daquela estrelada, aquela coisa linda ou não? Nuvens, anjinhos, não, né? Você lembra do quê? Sacanagem, política, não é isso? Por isso que eu não uso mais a palavra marketing. Mudei para comunicação. Na verdade, o papel não é a gente se mostrar, de novo, escola-centrismo, é educar o pai. O pai tem que participar do processo de ensino-aprendizagem. Se ele não participar, a educação vai ser plena. E o que é diferente? Proposta pedagógica. Nunca uma proposta pedagógica é igual a outra. Nunca uma proposta pedagógica é igual a outra. Eu nunca vi uma proposta pedagógica igual a outra escola. Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque onde nasce a proposta pedagógica? A identidade, o DNA da escola. Da cabeça do mantenedor e da coordenação. E cada um tem uma cabeça diferente, tem uma experiência e uma vivência diferente. Então, sempre uma diferente da outra. Até pode ter algumas coisas em comum, porque você segue alguns preceitos de alguns filósofos e educadores famosos, não é? Mas só. No dia a dia isso se altera. A gente pega a teoria e transforma em prática, não é isso? Por isso que está errado dizer, eu tenho uma proposta socio-interacionista. Não é proposta socio-interacionista. A sua proposta não é socio-interacionista. Eu sou uma proposta construtivista e tenho um livro didático. Constrói o quê?
gráfica, né? Constrói livro, é isso? Não é estranho? Vocês usam conceitos teóricos, não é isso? Construtivistas. Conceitos teóricos Vygotsky, aquela montessoriana, blá blá blá. Mas o trabalho, a proposta não é isso só. Ela tem esse embasamento, pode servir como base, mas a proposta é única e diferenciada. A gente vai falar sobre esses estigmas também. Isso confunde o pai, né? Já prepararam? Tudo que acontece de errado no pai, quem gerou foi a gente ao longo dos anos. Aí o pai fala, a escola é construtivista, qual que é a proposta? Como que é a ele confunde, né? Qual que é a metodologia da escola? Não é isso que ele fala? Na folha está escrito isso. Pergunte qual é a metodologia, se é construtivista, A mídia também ajuda, né? Qual é aí a mãe chega e fala, qual é a metodologia da escola? Aí a coordenadora fala, nós somos construtivistas. Então não quero, não dá limite, né? Não tem lição de casa, pronto. Não é isso? Não é? Aí o que acontece? Pasteuriza. Aí vai numa outra escola, qual que é? Nós somos sócios... Não, agora a moda é sócio-interacionista, adoro essa palavra. 50 anos, 2011, nós estamos em 2012, 2009, 50% das escolas da Revit eram sócio-construtivistas. 2010, 50% dessas escolas, das nossas escolas, eram sócio-interacionistas. Quer dizer, muda conforme a moda, vai mudando. E agora que está virando tradicional. Nessa última pesquisa, agora nós somos tradicionais. O ano que vem, então não vai ser uma capacitação, vai ser um Fashion Week, a Revit. Porque vai mudando, né? A moda. Conforme a moda, a gente vai mudando. Porque ouve falar mal, gera estereótipo negativo, e aí a gente vai mudando. Confunde a cabeça do pai. Se ele não entende o processo pedagógico, se a gente atrapalha, ele não entende, ele vai ver o quê? Qual que é o melhor brinquedão, não é isso? Não é? O grande diferencial é a proposta pedagógica. Teoria, proposta, planejamento estratégico prático, tudo bem? Teoria, proposta, e a gente coloca em prática talvez no planejamento pedagógico. O planejamento pedagógico tem que ser um planejamento pedagógico e estratégico. O que é estratégico? Com data e hora para ser implantado. Senão, vira teoria. A prática tem que acontecer com hora e data. Então, o planejamento tem que ser, nós vamos implantar e objetivos claros. Assisti várias reuniões nos últimos anos, no começo do ano, sobre as reuniões de instrução no começo do ano, e eu percebia muita teoria e pouco processo de aprendizagem de adultos. Poucas técnicas andragógicas. Chamava um palestrante, ele vinha, falava umas coisas desconectadas, a absorção de aprendizagem é mínima quando você é obrigado a estar, e o professor está obrigado a estar dentro da escola, porque ele não tem... mas ele não é obrigado, então marca a noite e deixa livre. Aí ele não é obrigado, e vê o quórum. Se estiver lotado, tudo bem. Processo de aprendizagem minúsculo, a pessoa não aprende muito, e aí o que acontece? Não tem planejamento. Sendo a proposta da Revit era desenvolver um processo de reuniões de instrução com embasamento de andragogia, educação de adultos. O adulto é diferente, não é o tema de hoje. Diferente, educar a criança. O que eu percebi? Eu gosto dessa frase aqui. A proposta pedagógica pode ser considerada uma pequena constituição da escola. Mas eu pergunto, se a proposta pedagógica é tão importante, eu não deveria perguntar para um professor qual é a sua proposta pedagógica da escola, ele não deveria saber? Sim ou não? Sim ou não? Fizeram já o teste? Uma coisa mais estranha, se ele não entende, se ele não consegue verbalizar, não é entender, mas se ele não verbaliza o que ele faz o dia inteiro, que é ministrar a proposta pedagógica, como você quer que alguém saiba? Como que você vai ser a escola centrista, gerar a escola cêntrica, fazer com que todo mundo trabalhe em prol do aluno, a aprendizagem do aluno, da família, do mercado, se nem o próprio professor consegue verbalizar? Não é estranho isso? Olha, eu chego no restaurante e falo, eu queria saber, falo para o garçom,
queria saber sobre pizza? Ele fala assim, chega numa pizzaria, queria saber sobre a pizza? Ele fala assim, olha, você pode perguntar qualquer coisa, menos sobre pizza. Eu não entendo nada de pizza de mussarela, não sei o que é mussarela, calabresa, nada. O resto pode perguntar. É isso que eu sinto nas escolas. Aí outro dia levantou uma professora. Mas pizzaria é diferente. O nível de instrução do garçom também. Vocês aprenderam, vocês estudaram mais que o garçom, não é? Em linhas gerais. Então, deveria saber sim. E por que não sabe? Porque não está consolidado na memória. Aprendeu isso um tempo atrás, não está claro nem para a coordenação. Não existe a comunicabilidade. Não quer dizer que ele não saiba. Ele não sabe comunicar. Se você sentar, porque assim, esse exercício é muito simples. Você senta, eu chego numa escola e falo para qualquer... passo um professor e pergunto, qual que é a sua proposta pedagógica? O que eu escutei nesse ano? As pessoas entrando em pânico. Aí depois você acalma a pessoa e fala, então peraí, vamos pensar. Aí sabe o que ela faz? Ela exemplifica. Então, tudo bem, ela exemplificou porque ela pega a proposta, o que ela faz no dia a dia. Ela usa a exemplificação. Legal, ela conseguiu verbalizar, mas isso não gera raciocínio lógico. Eu não entendi direito. Não consolidou na minha memória. Quer dizer que mostra o quê? Mostra que o nosso professorado não está preparado para fazer comunicação pedagógica. A gente precisa saber se comunicar ou não? Se eu detenho conhecimento, mas eu não sei me comunicar, eu não sou professor. Eu sou pesquisador, eu sou cientista, sei lá o que eu sou, mas não sou professor. O professor tem que se comunicar, tem que aprender a se comunicar. Essa é uma grande dificuldade e a gente tem que começar pelo começo. Qual que é o começo? Aquela proposta de exercício que a gente fez. Sabe? Vocês viram isso? Aquela que é muito legal. Eu participei ativamente fora do estado de algumas implantações daquele exercício de comunicabilidade da proposta pedagógica que tem no portal tudo direitinho. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque faz com que as pessoas consolidem na memória. O grande problema não é que eles não sabem primeiro verbalizar, têm dificuldade em comunicação e também não está consolidado, está nas profundezas da nossa memória. Como funciona a nossa memória? Vamos relembrar. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Na hora que a gente vai dormir, existe a consolidação, existe a passagem para a memória de longo prazo e consolida e não esquece mais. Tudo que a gente aprende, todo que o adulto aprende, a gente não esquece mais. Fica gravado tudo que passa pelo nosso órgão sensorial fica gravado na nossa memória, sem exceção. Mas por que tem coisa que eu não lembro? Porque a nossa memória, nossa memória de longo prazo, ela funciona como se fosse uma cebola, com várias camadas. E determinadas coisas ficam mais na superfície, nessas camadas mais, não são superficiais, são camadas superficiais, mas mais na superfície. Por quê? Por que algumas coisas ficam? Que geram significado, que geram benefício, que chamam a nossa atenção, que está vinculado a alguma emoção. Determinadas coisas ficam mais consolidadas, que a gente usa mais. E o que fica gravado na nossa, o que fica consolidado mais na superfície, a gente lembra imediatamente. Agora, qual a proposta pedagógica da nossa escola? Eu nunca trabalhei isso. Uma vez, foi no começo da reunião, no começo do ano teve uma reunião de instrução que a coordenadora entregou um papel com a proposta pedagógica. Aí o que faz na memória dela? Ela tem que o quê? Ela entra para raciocinar, ela puxa a informação, na memória de longo prazo, ela entra e começa a puxar a informação. Ela está lá na profundeza. Então quando ela traz geralmente a exemplificação, vem compartimentada e às vezes alterada. Por isso que ela não consegue verbalizar. Não está consolidado. Consolidado é mais na superfície. Por quê? Porque a gente não fez o trabalho correto. Esse exercício, ele gera o quê? Uma dica que eu dou para o adulto, educação de adultos a gente consolida na memória, deixa mais na superfície, tudo que é benefício. Tudo que eu sei o que eu vou ganhar com isso, ou que alguém vai ganhar com isso, tudo que eu sei para que serve, aí o professor significativo também para a criança, mas para o adulto é mais forte. O que eu ganho com isso? O que o aluno vai ganhar, ou o que o meu ensino vai ganhar, o que a minha aula vai fazer com que o meu aluno ganhe. O que ele vai ganhar fica consolidado na memória. A partir do momento que ficou consolidado na nossa memória, você pergunta, ele puxa a informação muito mais rápida. Então isso é uma questão de comunicabilidade, de comunicação. Esse exercício proposto pela RET é imprescindível, que é assim que se trabalha. E uma dica, sempre trabalhe o benefício. Todo texto que você for escrever, finalize, se é texto para adulto, finalize com o que ele vai ganhar com isso.
inclusive a proposta pedagógica. Eu recebi umas 300, 400 propostas pedagógicas. Ah, mas é a proposta? Não, é uma síntese da proposta, é uma coisa mais leve. Mas ele vale como exercício e vale como um processo de imagem mental. Vamos pegar pelo menos o mínimo possível, a síntese da proposta e vamos grudar na parede. Deixa na sala dos professores e deixa na recepção. Tudo bem? Pelo menos o nosso inconsciente vai ficar lendo aquilo o ano todo. O consciente lê 2, 3 vezes. O inconsciente vai ler o ano todo. Ajuda a consolidação da memória. Esse exercício, vocês estão mandando, a gente está fazendo a devolutiva. Estão sabendo disso? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, converse com a sua gerente. Todas estão passando. Por mim, eu estou dando algumas dicas. Nunca vou mexer na proposta, porque eu não estou no dia a dia, não tenho capacitação para isso. Eu vou mexer na comunicabilidade. Tornar palavras... A gente vai falar sobre comunicabilidade. Tornar coloquial. A gente tem que se preocupar com quem a gente está falando, e não com a gente mesmo. Tudo bem? O que eu percebi como aspectos negativos na comunicação? Primeiro, falta de planejamento e gestão. A gente não consegue... Não existe a preocupação com a proposta pedagógica. Teve escola que falou o seguinte, eu vou escrever rápido... estava na Bahia, uma escola falou, não, eu vou escrever... Eu perguntei a proposta pedagógica para os professores, eles não sabiam. O que o diretor fez? Eu vou escrever rápido a proposta pedagógica. Ele escreveu e mandou todo mundo decorar. Não vai. Não, é assim que funciona o mundo? E para criança também, para adulto muito menos. Não é esse o objetivo. E 2, falha na comunicação dos públicos internos. A escola tem dificuldade de se comunicar com a escola. E quando a gente comunica demais, a escola reclama. Peguem pelo excesso, nunca pela falta. Se você perder um pai porque ele se encheu muito o saco dele, é muito mais difícil do que o pai perder um pai porque ele não achou que a escola é boa. E o fundo musical? Coloca mais alto que eu não consigo dançar. É? Tá tudo bem. Por consequência, a família não sabe direito. A família também não sabe a proposta, concordam? Estou falando da proposta, mas não sabe de absolutamente nada. Então o erro da comunicação, entenderam onde está o erro? Se eu consigo falar para o professor não consegue falar para o aluno, nem para os pais, acabou o processo. A gente primeiro tem que melhorar o canal interno, para depois se meter a fazer propaganda. Concordam? Primeiro a gente tem que se preocupar na fala, na verbalização. Eu tenho que aprender a falar direito. Eu tenho que verbalizar direito, para depois fazer o webzinho, clipping, etc. Porque isso é mais fácil. O meio de comunicação está sendo desenvolvido rápido, né? Meio de comunicação, a internet é inacreditável. Só que a internet não substitui a troca de vocábulos ainda. Não substitui. A gente já tem que aprender. O boca a boca, ele parte ainda através da troca de vocábulos. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui. Christian, quando vem alguém procurar, meu filho, ele não está preocupado com a proposta. Ele chega e fala, eu quero saber o preço. Não é isso? Sim ou não? Sim. Então, senão ele não está preocupado com o trabalho pedagógico. Concordam? Mas ele não pergunta, me expliquem isso. A maioria chega e fala, quero saber o preço. Sim ou não? Sim. Não é verdade? Então, isso é mais importante. Não? Então por que eles perguntam em primeiro lugar? Porque não conhecem. Porque eles não sabem nem perguntar. E o problema é o seguinte: o que está consolidado na memória? O que consolida na memória do adulto também são benefícios e dados concretos. Dado concreto é preço, não é? É a única coisa que ele consegue fazer a pergunta. Está consolidado. Ele chega, está consolidado. Está na memória. Está na superfície da memória. A primeira coisa que ele chega, qual que é o preço? É o que está consolidado. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão quem é mãe. Vocês colocariam seus filhos numa escola ruim? Não. Sim ou não? Claro. Qual é o contrário de ruim? Então pronto. Vocês querem colocar numa escola boa. Só que não pergunta na hora. Não é estranho? Porque não está consolidado na memória.
Querem colocar, sim ou não? Ou é só preço a escola que se der? Preço é o que vale. Não é sabão em pó. E nem sabão em pó, senão o homem não vendia aqui nas casas. Não é? Então todo mundo quer saber, só que aí chega lá, chega a mãe, quero saber preço, a gente já fala o preço, ela vai embora e acabou, está resolvido o problema. Eles vão consolidando as perguntas conforme passa de uma escola na outra. Aí comenta A colocação é interessante. E aí consolida mais, porque cria o hábito. Vai perguntando de escola em escola, quando chega na nossa, já chega mais deturpada ainda. Se quer saber o preço, aí já sabe o que é construtivismo, aí já sabe o que é tradicional. Quando chega, quer dizer, é um processo de destruição do ser humano, não é? É para acabar com o adulto mesmo. Acabar com a educação. Então, é o nosso papel nesse atendimento inicial e ao longo do ano, é o quê? É de educação. A mãe sabe o que é. Ela quer saber se a escola é boa. A gente só tem que explicar. Em que momento a gente vai explicar isso? Vou falar também. Caiu a qualidade do atendimento das nossas escolas. Não é que caiu a qualidade. Tem menos matrículas novas. É um fenômeno que vocês estão passando. Existem raras exceções. Vocês vão receber uma pesquisa agora, final